E aí, como vocês estão? Começamos com esse som estranho da VB 76, essa estação misteriosa russa, também conhecida como a Estação do Fim do Mundo. Que bom! Apresentou essa atividade e que agora surpreende com uma música estranha que não dá para saber do que se trata. A VB 76, também conhecida como The Buzzer, é uma estação de rádio russa de ondas curtas que transmite na frequência 4.625 kHz, desde os anos 70 sem ser interrompida. Ou seja, desde a União Soviética existe esse sinal, segundo o que relatam. Bom, esse sinal é extremamente raro de mudar, principalmente porque agora, de vez em quando, aparecem códigos como sons, números, palavras-chave. O propósito, ao que parece, nunca foi confirmado, nunca foi oficial, mas o fato de já ter, sei lá, 50 anos, algo assim, é impressionante. Acredita-se que isso possa ser comunicações militares internas, um sistema de morte automática, como eles chamam, em caso de um ataque nuclear. Também um mecanismo para reservar essa frequência caso precisem dela. Então, eles estão sempre enviando sinal sem interrupção, para que, caso seja necessário, possam usá-la. Que não haja um sinal sobre esse sinal, ou seja, que a mensagem possa ser transmitida. Então, isso também poderia ser como uma prova de vida. Alguns operadores poderiam ser fundamentais, obviamente, para questões de espionagem. Desde dezembro de 2025 começaram a acontecer movimentos estranhos, sons estranhos, códigos estranhos. Inclusive, foi reproduzido o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky, uma obra que historicamente tem sido relacionada a eventos graves na Rússia. Isso aconteceu em dezembro. Por exemplo, em caso de morte de grande líder ou crise de Estado, coloca-se a estação do Lago dos Cisnes. Agora colocam uma música desconhecida. Vamos ouvir de novo para ver se conseguem identificar. Mas me parece que é uma música bem russa, não sei. Me soa esse estilo, mas vamos ver o que vocês acham. O que... É uma música meio antiga? Não, algo assim, não sei. Bem antiga, não. Não, porque nos anos 70 era algo assim, não. O melhor sim, anos 80 era, anos 70 era isso. Não fica muito claro qual idioma é. Pra mim não fica. Às vezes parece italiano, às vezes não. Uma música de amor, isso sim, definitivamente uma música de amor assim, sofrida, roupa, nada desse tipo, desse José, do tipo José, José, mas enfim, quem sabe de que país. E algumas pessoas acham que talvez tenham hackeado a conta deles, ou seja, na estação de rádio, que talvez isso tenha sido um hackeamento, porque sim, chama a atenção, sim, que não é o clássico que eles costumam transmitir exatamente. É algo diferente. E principalmente o fato de ser hoje, porque vamos conversar, obviamente, sobre o que está acontecendo na Rússia, mas grupos de radioamadores, de observadores, mantêm registros há anos de tudo o que acontece e tentam dar uma interpretação para esse tipo de sinais estranhos. O comportamento recente está reativando o alerta dos analistas, porque temem que esses padrões possam ser o prelúdio de alguma operação encoberta ou um sinal de alerta interno no aparelho russo. E continua sendo conduzido, portanto, um estilo muito à moda antiga, muito ao estilo União Soviética. E isso, bem, é, na verdade, bastante curioso, bastante estranho. Agora, dentro de todo esse assunto, vamos ao que está acontecendo internamente. Porque começa-se a falar dentro da Rússia sobre o fim dos ayatolás e toda essa situação. Agora vamos conversar sobre isso. Vamos conversar, obviamente, sobre o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo, bem, em diferentes partes do mundo. Vamos para outras notícias. Obrigado à comunidade que já está ao vivo e espero que o áudio esteja bom. Por favor, compartilhem suas teorias sobre o significado dessa situação. Aliás, há uma enquete justamente sobre o tema do regime dos ayatolás. Estamos vivendo o começo do fim do regime iraniano. E bom, então deixem suas respostas lá, por favor, fiquem muito atentos a isso. Vamos para outra informação, outro tema importante.
Há um relatório no qual se afirma que os meios de comunicação russos agora estão informando sobre a queda, do regime dos ayatolás, e isso, evidentemente, é surpreendente. Meios de comunicação russos afirmam que o regime islamista do Irã estaria prestes a cair. Inclusive, falam sobre a possibilidade do retorno do Shah ou do príncipe herdeiro, e como é conhecido, também de Sua Majestade Imperial. Embora ele já há anos negue que o chamem assim, ele agora se apresenta mais como uma espécie de ativista, algo assim, em que alguns sentem saudades desse momento. O Shah é isso que você está dizendo? Que poderia ser como uma espécie de governo, digamos, temporário, no qual poderia se transformar em algo parlamentar, algo mais democrático, evidentemente, pois há um movimento pró-Shah neste momento que alerta. O Irã não só está em alerta, mas já que os russos estão falando sobre o fim de um regime como o iraniano, o fato de estarem retirando diplomatas até mesmo de Israel, que os australianos também estejam, porque os australianos, se algo demonstraram com o tempo, é que têm um bom nível em inteligência. Digamos então que informação eles têm, porque parece que isso está prestes a acontecer. Não exatamente, o clima está bem tenso. Muitos blogueiros russos também falam sobre o perigo que é perder o Irã. Já perderam a Venezuela com Nicolás Maduro, embora, bom, essa perda eu acho que ainda está entre aspas, mas muitos já viam isso como uma perda no começo. E agora, se perderem o que é o perigo, essa conexão que tem com o governo do Irã, não com o povo, com o governo, aí sim perderiam um valor, porque o povo não, no fim das contas, é o Irã que faz por eles. Os Shahed, eles têm contato em questões energéticas, etc. E que você não deixa de ser um sócio. Inclusive, chegou-se a assinar uma espécie de acordo semelhante à OTAN. E não assinaram uma vez, assinaram 2 vezes, ou seja, assinaram no ano seguinte, no outro ano ratificaram o acordo. Em teoria, se atacarem o Irã, a Rússia o defende automaticamente. Se atacarem a Rússia, o Irã a defende também. Isso, bom, eu não vejo acontecendo neste momento, sinceramente. E vejam, para exemplificar essa situação, vamos ter que conversar sobre o que está acontecendo dentro do Irã e também atualizar o que está acontecendo dentro da Rússia. Mas também as mensagens que vêm dos Estados Unidos para esse país, certo? Vamos conversar agora sobre esse tema e antes de irmos direto para esse assunto, gostaria que víssemos essa imagem, não é? Essa imagem é dos Estados Unidos. Rapidamente, porque esse tema também vamos conversar daqui a pouco, vamos analisar, mas dá para ver protestos intensos, isso aí em Minneapolis, nos Estados Unidos. Isso por causa do que o Immigration and Customs Enforcement fez com uma mulher, uma cidadã americana, que eles atiraram, literalmente pararam na cara dela. E então milhares de pessoas, o próprio governador, o próprio prefeito repudiaram essa ação. Isso gerou, inclusive, a possibilidade de um processo de impeachment contra a responsável, a secretária de Segurança. Noemi, Cristina. Mas enfim, essa personagem polêmica que também adora ser muito fashion e está sempre andando por aí. Bom, ela pode acabar enfrentando um processo de impeachment diante dessa situação. Mas enfim, vamos aos detalhes, vamos ao que está acontecendo. Primeiro, com uma mensagem duríssima dos Estados Unidos para a Rússia. Vamos a isso. Vejam, vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo e do que está acontecendo nesse caso lá na Rússia. E a mensagem que eles enviam então dos Estados Unidos. Lindsey Graham, este congressista, lançou uma mensagem duríssima à Rússia, na qual afirma que Donald Trump aprovou uma sanção global ao petróleo russo. Ele afirma que, com esse movimento, os Estados Unidos apoiam o projeto para punir países que compraram petróleo da Rússia, incluindo China, Índia e Brasil. Lindsey Graham confirmou em sua conta no Twitter que, após uma reunião com Donald Trump, o presidente daquele país deu sinal verde a um projeto de lei bipartidário, democratas e republicanos, para sancionar a Rússia pela guerra na Ucrânia. A lei foi desenvolvida por Graham
junto com Richard Blumenthal e outros senadores, durante vários meses, buscando restringir o financiamento do esforço bélico russo. Lindsey Graham foi muito paciente. E os democratas também, que apoiaram republicanos e democratas que apoiaram essa ideia. Mas Donald Trump tinha naquele momento muita proximidade com Vladimir Putin, mas as circunstâncias mudaram radicalmente e agora Donald Trump está em um momento assim. É o mais duro que ele já teve com a Rússia. Aliás, na verdade, já tem alguns especialistas que consideram que esse movimento que ele fez com o navio seria o maior ataque da história dos Estados Unidos contra a Rússia. Ou seja, eles veem isso como algo muito forte, né? O fato de tomar um navio petroleiro em águas internacionais. Sim, eles veem isso como um caso, evidentemente, muito grave. E principalmente pelo fato de ser um desafio. É um desafio enorme. Mas ao mesmo tempo, no mesmo dia, Graham faz esse anúncio. Uma lei que Lindsey Graham tem acompanhado há anos, literalmente. E o objetivo é punir economicamente os países que compram petróleo russo barato. É isso que Graham diz. Eles estão financiando a máquina de guerra de Putin e Trump. Agora ele teria o poder de impor sanções a nações como a China, a Índia e o Brasil, se continuarem importando o petróleo russo. Graham afirma que a Ucrânia está fazendo concessões pela paz, enquanto acusa a Rússia de continuar tirando a vida de inocentes e de não fazer de fato nenhuma concessão. Até o momento não há concessões por parte do Kremlin. E o que é certo é que, se for aprovado, o papel dos Estados Unidos nesse assunto seria muito agressivo e afetaria globalmente países como China e Brasil. Ou seja, basicamente vamos ao Brexit, ou seja, o Brexit ficaria muito abalado, muito afetado. A não ser que não comprem petróleo, ou seja, realmente porque, por exemplo, a Índia já disse que não quer comprar petróleo. Eles insistem que já estão comprando petróleo de outros lugares. Mas isso teria que ser investigado porque eles já trapacearam em outras ocasiões, comprando e misturando o petróleo na Malásia e depois levando como se fosse limpo, por assim dizer. Mas isso abre o maior atrito diplomático entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas também pode haver atritos entre o Brasil e os Estados Unidos, e principalmente entre a Índia e os Estados Unidos, até mesmo com a China por aí. Graham destaca que essas sanções teriam um grande impacto, já que o petróleo russo é a fonte que é fundamental nas operações militares na Ucrânia. De repente, veio como um efeito muito estranho, bem diferente do que estava acontecendo. Donald Trump é muito bom em despistar, não é? Ou será que ele realmente vai conforme o vento sopra, né? Se o vento leva para um lado, ele vai para lá, e se leva para o outro, ele vai para o outro lado. Vamos. A questão é que, do ponto de vista dos interesses dele, esse movimento faz sentido. Tanto a questão do Maduro, quanto o que está acontecendo no Irã, e a questão do petróleo são a mesma coisa. Vamos lá. Como se fossem as 3 notícias mais difíceis que poderiam acontecer à Rússia, e estão acontecendo, mas ao mesmo tempo sim. E isso, como disse hoje Sergei Lavrov. E bem, isso é anormal, diziam por lá. Sim, claro. Eu fiquei super impactada. Realmente não houve uma resposta muito clara, não sobre alguma ação que a Rússia fosse tomar. Houve um comentário e reação de descontentamento, mas nada do tipo, vamos fazer isso ou aquilo. Só isso. Evidentemente, isso chama muito a atenção. Agora vamos ficar atentos ao que a Rússia pode reagir, porque evidentemente a reação deles não necessariamente vai ser direta ou tão clara. Pode ser que, de repente, a gente veja algumas coisas estranhas acontecendo, alguns ataques hackers estranhos por aí, ou seja, essa pode ser a reação. Não sei como será, mas provavelmente verei a reação. Hoje também foi um dia muito focado no que está acontecendo com o petróleo na Venezuela, no que está acontecendo, evidentemente, com a Groenlândia, e que também está muito complicado esse assunto. Quase ninguém está mais falando nem do assunto de como se chama lá do Iêmen, que é um caos. Está muito complicado mesmo. Conversamos sobre esse tema, mas vamos para outros pontos, vamos para outros assuntos também importantes.
E entre as curiosidades atuais, destaco o mais comum. Detalhe: antes de irmos para outra informação, reparem no que estão relatando que vai acontecer. Bem, já houve um convite por parte de Donald Trump à Casa Branca para esse petróleo? Para Petro. Muito estranho, não é? Porque já faz meses que estamos vendo eles brigando. Mas depois da posse de Maduro, parecia que a captura ia se intensificar. Sim. Haverá ruptura total entre Colômbia e Estados Unidos. Bem, hoje houve uma reunião onde foi informado aos representantes de certos indivíduos do governo dos Estados Unidos sobre a Venezuela, alguns, como vai ser o acordo não de petróleo, que parecia ser o mais importante agora. E um dos representantes que recebeu a informação disse que depois seria a vez de Cuba, Nicarágua e mencionou a Colômbia. Então, bem, realmente surpreende que hoje Donald Trump tenha falado por telefone com Gustavo Petro e então ele o convida para a Casa Branca e essa publicação é feita. Pois é mais fácil tê-lo na Casa Branca. Para que mandar alguém assim de forma direta, né? Esse é o comentário. Foi uma honra conversar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ligou para explicar a situação das drogas e outros desacordos. Agradeço a ligação e espero nos reunir em breve. Olha só, no comunicado, a Colômbia afirma que segue aberta ao diálogo e ao compromisso construtivo com os Estados Unidos, baseada no respeito mútuo e entendimento, com foco na estabilidade regional. É assim que a Embaixada da Colômbia nos Estados Unidos menciona. Então, bem, as arestas estão sendo aparadas nesse assunto. E isso, bem, como muitos pensavam e comentavam, era mais um show do que qualquer outra coisa, servia para o show, e o show servia para esse Petro. E os dois sabem jogar esse, digamos, xadrez em que se dizem coisas. Mas ao mesmo tempo, quando chega a um certo ponto, eles se cumprimentam e até mesmo se visitam. Aliás, até agora, a presidenta Cláudia Sheinbaum, o namorado da Casa Branca, talvez vá primeiro, Petro, do que a presidenta. México. Digo, seria um assunto muito curioso, mas vamos para outros assuntos muito sérios. Ele diz: o que está acontecendo com a questão da Groenlândia? As tropas dinamarquesas foram instruídas a atirar primeiro e perguntar depois. Depois que se soube que talvez os Estados Unidos poderiam ter a possibilidade de invadir a Groenlândia, um país assim, um país europeu amigo, e que agora mesmo dão ordens à Dinamarca, confirmam que suas tropas poderiam responder sem ordens caso os Estados Unidos, de repente, decidam invadir a Groenlândia. Após as declarações incendiárias do presidente Donald Trump, o Ministério da Defesa da Dinamarca confirmou a vigência da norma de 1952, que permite às suas tropas abrir fogo sem autorização prévia, em caso de invasão à Groenlândia, especificamente no caso de um ataque por parte de qualquer força estrangeira. As regras ordenam que os soldados iniciem o combate imediatamente, mesmo que seus comandantes não estejam informados de uma declaração oficial de guerra. Ou seja, se simplesmente o soldado da Dinamarca perceber que há uma operação de soldados estrangeiros, neste caso podem ser dos Estados Unidos, eles abririam fogo imediatamente. Então, isso em um contexto de tensão. Está claro que as coisas já chegaram a um nível impressionante e que ainda hoje Marco Rubio aparece dizendo que há uma proposta de venda ou de compra, na verdade uma tentativa de compra, não para a Groenlândia não, como comprar algo que não pode ser vendido, ou seja, vamos lá, que não pertence a uma empresa, mas sim, em todo caso, pertence aos dinamarqueses e, em todo caso, aos que vivem lá, também dentro da Groenlândia. Foi controlada pela Dinamarca por séculos. Não é um assunto que, bem, vamos lá, né? É algo que sei que eles têm há pouco tempo e nada mais. Eles têm isso há séculos. Hoje saiu um senador, um representante, que afirmava que a situação da Groenlândia e da Dinamarca é, bem, meio confusa, que não está muito claro quem é o dono. Ou seja, tentando justificar essa compra ou essa tomada desse território. E, bom, é um tema bem lamentável ver que alguns senadores e representantes estejam dispostos a justificar isso. Alemanha, Reino Unido, França.
Amigos de longa data dos Estados Unidos já começaram conversas urgentes com a Dinamarca, segundo fontes europeias. Eles estão avaliando os possíveis passos que vão tomar caso essa tensão aumente. Estariam se preparando para tomar ações, já que se fala de uma possível ruptura da OTAN. Entre tantas más notícias para a Rússia, essa foi a melhor para os russos e Vladimir Putin. Porque ele diz, bom, se isso acontecer, fariam um favor, porque aí acabaria. A OTAN desapareceria de um dia para o outro, e a Europa ficaria, nesse caso, sem a defesa dos Estados Unidos, teriam ainda que acelerar mais a possível defesa dos europeus. Groenlândia diz, não está à venda, diz o governo dinamarquês, porque imediatamente reagiu e expressou. Surpresa, diz o governo dinamarquês, e reiterou que esse território dinamarquês não está à venda. Também, pois bem, o secretário de Estado, Marco Rubio, evitou descartar a ação militar e não negou que existem planos concretos, apesar de afirmar que só comentará sobre a intervenção após a reunião com a Dinamarca na Groenlândia. Ou seja, querem falar sobre o assunto, deve ser bem desconfortável essas reuniões. Não sei mais se devo chamá-las de conversas diplomáticas ou não, mas como dizem por aí, a diplomacia é uma guerra de gravatas. E bom, é isso que está acontecendo entre a Dinamarca e os Estados Unidos. E o que será que está passando na cabeça de Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, do próprio chanceler alemão ou do presidente francês Macron? Diante então de um país que agora mesmo está virando as costas para eles, né? Primeiro eles viraram as costas para Vladimir Putin, agora já não, já voltou a ser inimigo de Putin. Mas agora é esse país que é contra as regras internacionais. Não, eu já pulei o dia dessa mensagem de hoje no Twitter, super constrangedora, né? Tipo, ainda agindo como uma criança pequena. Não é por isso, mas quando você diz que não é por isso, é porque é por isso. Então, sim, é isso mesmo. Vai terminar uma relação de anos e prejudicar ainda mais a imagem dos Estados Unidos, que já está sendo afetada mundialmente. Em outros assuntos também importantes, os aliados da Arábia Saudita no Iêmen estão expulsando ou expulsam do governo. Ou seja, aliados da Arábia Saudita no Iêmen já expulsam separatistas apoiados pelos Emirados Árabes, mostrando grandes disputas. Já existe uma decisão de destituir esse personagem que mostramos hoje, o Al-Zabuipai, algo assim, esse senhor que lidera o Conselho de Transição. Já vimos esse mapa que mostra como está o Iêmen neste momento. Ou seja, o Iêmen está, embora haja mais divisão, mas está praticamente dividido em 3. Neste momento, os Houthis estão deste lado, nesta região está, digamos, o grupo oficial. O governo constitucional controla esta região. Este pedacinho que está aqui, o quê? E este outro pedacinho, onde tem um porto por ali, que é controlado pelo governo oficial. O resto são Houthis, e aqui tem outro grupo rebelde. Já há tiros, há ataques para tentar eliminar esse líder que está se rebelando em toda essa região. Esse senhor é apoiado pelos Emirados Árabes, a Arábia Saudita apoia o governo constitucional desse país e os Houthis são apoiados, como vocês sabem, pelos iranianos. Então, o Iêmen está dividido em 3, uma crise que já dura anos e que agora não temos ouvido muito falar dos Houthis, mas os problemas continuam. A divisão é enorme e o que se espera, isso é o mais importante. O que se espera é que isso possa escalar para um conflito que vai além de uma guerra por procuração. Uma guerra por procuração é aquela guerra que é travada a partir de outro país, em uma região diferente. Eu não ataco esse país em si, mas ataco outro país que é meu inimigo, através desse país que está como intermediário, por assim dizer. Então, aqui há uma guerra de 3 países, além do Iêmen, não, sem contar o Iêmen, não sem contar o Iêmen, sem contar o Iêmen. Aqui vemos uma guerra entre a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã, com esses 2 países também contra o Irã. Então, quer dizer, está uma confusão aqui nesse momento, além do Iêmen, sim, além do Iêmen, e além dos Houthis, exatamente, que eles já formaram como se fosse um governo. Eles têm essas divisões muito fortes,
Só para deixar um pouco mais claro. Aqui está o Conselho de Liderança Presidencial, apoiado pela Arábia Saudita, e o Conselho de Transição do Sul, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. E aqui estão em Sanaa, que é a capital, lá estão os famosos Houthis. Eles são considerados por muitos países como um grupo terrorista, certo? E isso, nem todos os países os veem assim. Alguns os consideram rebeldes, outros não. Até agora, só o Irã os considera governo. Fora de lá, nem a Rússia os reconhece, certo? Mas o Irã, sim. Bom, é um tema bastante interessante, mas vamos ao que está acontecendo na Venezuela, que também está muito interessante. Serviços públicos. Queremos atualizar a Lei do Sistema Elétrico Nacional. Bem, Delcy Rodrigues, agora mesmo que consideram neste momento pelo regime como a presidenta, não é? Segundo o que dizem, o tribunal garante e anuncia um processo de melhoria do sistema elétrico da Venezuela, um dos setores onde o bloqueio teria causado mais danos, segundo a própria versão deles. Ao mesmo tempo, são dadas mensagens duríssimas por parte de Diosdado Cabello, que por um lado, Delcy quer mostrar uma imagem onde supostamente vai negociar com os Estados Unidos, o envio do petróleo e outras coisas, inclusive uma possível transição. Mas, por outro lado, Diosdado mostra justamente o contrário. Vamos ver o que Diosdado Cabello diz, vamos ouvir um pouco dessas mensagens. Boa noite a toda a Venezuela, saudamos vocês daqui em um programa especial com o Mazo Dando, programa 557. Bom, é aí que começa esse programa, com um tom mais sério do que o normal, bem diferente do que costuma ser, mais sério. Digamos nesse sentido, com essa ideia do programa, com o Mazo dando longe dos outros, tons zombeteiros e ameaçadores. E tudo isso, então, foi passado uma mensagem bem diferente do típico, mais contida, por assim dizer. Evidentemente, com o tempo e como fui ganhando confiança, como se tivesse começado a ficar um pouco intenso no final. Mas, evidentemente, querem passar essa mensagem de unidade dentro das divisões que estão vivendo nesse momento lá na Venezuela. O que ocorre na Venezuela? Hoje fazemos uma enquete durante a transmissão, onde a comunidade comentava que quem já controla neste momento dentro da Venezuela são os Estados Unidos. Com 52% assim votaram Marco Rubio, afirmam que ele prepara um ataque militar em Cuba e na Colômbia. Isso também chamou a atenção hoje, junto com o que disse esse Seba Rick Scott. O congressista que também fez um alerta dizendo que agora é a vez de Cuba, ou seja, que depois da estabilização da Venezuela, Cuba e Nicarágua também serão alvo, dando um recado, na verdade, muito duro para as basicamente 3 ditaduras que existem aqui na América Latina. O que foi anunciado foi bom? Aliás, nesta mensagem de hoje, neste programa, Diosdado anuncia que aqueles que perderam a vida durante o assalto à Venezuela serão levados para Maduro. Pois já aumentou, já são 100 pessoas neste momento, ou seja, enquanto estão procurando corpos. E bom, a situação realmente está difícil, não é? Por sua vez. Supondo que ele esteja dizendo a verdade? Sim, bom, supondo que ele esteja dizendo a verdade e bom. Trump anunciou hoje que a Venezuela só vai comprar produtos feitos nos Estados Unidos. Ou seja, esse acordo, o petróleo que for vendido só vai ser usado para comprar produtos dos Estados Unidos. Hoje... Já comentei isso, então sim, será assim. Mas você dizia, ele já confirmou e isso chama a atenção. Quer dizer, além disso, imagina os preços de um produto dos Estados Unidos pelo valor que eles cobram com o dinheiro que as pessoas ganham na Venezuela. Ou seja, como é que eles vão fazer? Não. Ou seja, vai ser... super barato, né? Doação. Sim, doação, sim. Ou seja, esse produto vindo dos Estados Unidos já está pago, ou seja, com o petróleo da Venezuela. Sim, então eles vão enviar e vão ver se... Ou se a Venezuela está pagando com seu petróleo. Sim, a Venezuela paga, mas ainda cobram das pessoas, tipo, você também tem que pagar. É assim que deveria ser.
É isso que eles anunciaram, que uma parte, ou seja, vai ser uma distribuição de dinheiro e só vai chegar uma migalha para a Venezuela, infelizmente. É só isso, cabe só 3 laranjas. Quer dizer, é impressionante, né? Mas claro que o benefício vai ser para produtos comprados, evidentemente, nos Estados Unidos. Vamos dizer, vai ser com o Walmart, por exemplo, e serve, sabe? Me abasteça de, sei lá, tudo isso, quantidades de alimentos, e isso vai ser levado para lá, não é? Dizia em um dos pontos Deusdado que supostamente uma das armas, um dos ataques, teria atingido depósitos de remédios. Supostamente, né? Não tem a falta que... A Índia e não lembro qual outro país tinham enviado medicamentos para apoiar, porque senão possuíam quase uma série de coisas que tem acontecido nesse momento. Mas o ponto é que as compras vão ser financiadas pelo petróleo, depois das comissões dos lucros, da recuperação do que é a indústria petrolífera, o que havia nisso, né? Ou seja, está complicado. O tema revela que o governo interino da Venezuela vai entregar, e é assim que o governo interino chama o de Delcy, que vão entregar entre 30 e 50 milhões de barris. Vamos ter que ver então para quanto exatamente isso vai dar. Aliás, agora mesmo a Chevron acabou de literalmente publicar vagas de emprego para a Venezuela. Ou seja, a Chevron já teve essa conversa com Donald Trump. Hoje vai ter uma conversa com Trump, com algumas empresas de petróleo. Pelo visto, a Chevron já considerou essa possibilidade, apesar de muitos dizerem que só ocorreria com estabilidade política. Porque, bom, amanhã pode ser que tudo mude de repente e a situação se inverta. E você já investiu nisso também? Então, bom, agora a Chevron já está iniciando operações e está procurando funcionários para Maracaibo. Lá na Venezuela vai... Esse ponto será interessante. Vamos para outros aspectos importantes da questão. O que está acontecendo com esse tema dos navios lá na Venezuela? Um tema também que faz parte de todo esse movimento. Na região... Bom, então vários já começaram a sair, começaram a se realocar, principalmente os navios. Por exemplo, o United States Ship Iwo Jima, onde levaram Nicolás da Venezuela para Porto Rico, não foi o primeiro para Porto Rico, e depois ele foi de avião para Guantánamo. Ou ao contrário, bom, esse do IOS Iwo Jima e o United States Ship San Antonio já partiram, já estão indo agora, estão passando por águas de Cuba no Oceano Atlântico. Já informaram sobre suas funções de defesa e vários navios retornaram, incluindo um ao porto base em Norfolk nas próximas semanas. Os navios vão permanecer, alguns no Comando Sul dos Estados Unidos, que continuam lá, vão continuar no Caribe. Mas houve movimentação dos navios. Embora tenha havido uma redução, por exemplo, na quantidade de tropas, agora ficou em cerca de 12 mil, porque o número nunca foi realmente divulgado, mas já era mais de 14 mil. Eu me lembro de um momento... Exatamente, certo. Donald Trump ainda assim não descarta uma operação terrestre, ainda mais intervenções em terra, mas aquela mega operação que ele tinha vai ser reduzida um pouco. Exatamente. Também a Força Aérea, com aviões como o CB-22 e MC-130 essenciais para resgate e reabastecimento. Também abandonaram o Caribe. Segundo o general Tenken, 150 aeronaves, incluindo F-18 e A-18, foram lançadas de 20 locais diferentes, até de porta-aviões. Até o momento, nem o Comando Sul, nem o Departamento de Defesa comentaram oficialmente sobre os movimentos ou o futuro militar na questão da Venezuela. Isso também é muito importante, saber ou entender o que está ou o que vai acontecer nos próximos dias nesse assunto. Porque sim, aí é o clássico dos conflitos e dos movimentos geopolíticos. Muitos rumores que chegam até nós, as perguntas da comunidade venezuelana. Ai, bebê, será que isso está acontecendo? Será que está acontecendo? Isso são coisas difíceis de confirmar neste momento. Porque o que eles dizem é que lá, pelo menos, está vivendo. Muitos rumores sobre o que está por vir e muitas imagens que recebemos desses grupos dos coletivos armados tentaram levar muita gente para as ruas para tentar mostrar que ainda tem algum apoio.
E isso também faz parte do trabalho que a própria Delcy estará fazendo para mostrar que há unidade ou que há alguém os apoiando, que há um setor da população que os está apoiando. E, ao mesmo tempo, né, a população que não os apoia tem medo de sair, porque já houve um monte de pessoas detidas. Exatamente, já. O que as pessoas relatam é que na Venezuela, por exemplo, em Caracas, a partir da hora em que o sol se põe, as pessoas vão para casa e se trancam. Basicamente, não há vida agora à noite. Bem, mais do que ser de um grupo, essa é a questão. Mas enfim, vamos para outros assuntos também importantes. Uma situação difícil ocorreu em Minneapolis, nos Estados Unidos. Porque, bem, atiraram nele, e isso nós já comentamos na época. À tarde, uma mulher cidadã americana que estava protestando junto com outras pessoas contra os movimentos foi baleada. Chamavam Alice de Lice, vai embora daqui, queriam expulsá-los. E, bem, a senhora acabou pagando com a vida, o policial do bem, o de Lice, não diz nada. Ele jogou a caminhonete contra mim. Quer dizer, e sim, se você assistir ao vídeo, depende do ângulo, porque tem várias tomadas, dá para ver que ele passa na frente dela. Evidentemente, ela estava sendo cercada, a pessoa não tinha arma, era uma senhora de 37 anos, mulher. Essa aí é a clássica estadunidense. Ou seja, não parecia que ela tivesse a intenção de machucar ninguém, ela estava protestando, estava brava, atiraram nela e atiraram para matar, né? Basicamente, a raiva do prefeito é impressionante, a raiva do povo, do governador. Ou seja, as pessoas dizem fora o Immigration and Customs Enforcement, pedem que tenha guarda nacional lá para proteger os cidadãos do próprio Immigration and Customs Enforcement. Eles dizem para Donald Trump e dizem para Christine Noem, por favor, vocês já fizeram muito. Sarcasticamente dizem não, vocês já fizeram muito melhor, já vão embora daqui, porque não precisamos de vocês. Dizem para Donald Trump e dizem também para Christine Noem. Não precisamos disso no estado, bom, na cidade de Minneapolis, mas em geral no estado não precisam deles. E, bom, é isso. E isso pode escalar para um processo de impeachment. Exatamente. Já Robin Kelly, que é uma congressista, já está planejando enviar alguns artigos para um processo de impeachment contra a Secretaria de Segurança Nacional. Christine Noem está envolvida no incidente e vão apresentar artigos de impeachment contra ela. Isso já é suficiente? Ela transformou o Immigration and Customs Enforcement em uma força desonesta, violando a Constituição, separando famílias e deixando morte em seu caminho. Não é o primeiro caso, é o primeiro nos Estados Unidos, mas já houve outros. Os outros eram imigrantes e não chamaram tanta atenção, mas esta, por ser norte-americana, aí está desaparecida. Por exemplo, de hispânicos, ou até mesmo de não hispânicos, ou seja, de pessoas de outros países, né, que depois ficam meses desaparecidos. Ou seja, realmente há uma série de questionamentos. Até mesmo turistas que foram detidos e depois ficam lá por semanas em condições terríveis. Já são 5 mexicanos mortos. Imagina, 5 mexicanos que perderam a vida. O turismo caiu tremendamente, o turismo internacional, por isso mesmo, porque está toda essa má imagem do maltratamento que eles recebem. Agora sim, é quase de onde você venha. Então, a situação sim também é isso, pois foi escalando basicamente por um péssimo manejo de Christian Noem de toda essa situação. Sim, e bom, o comentário que ele faz depois que esse evento acontece também é bastante reprovável. Igual ao Donald Trump, basicamente dizem uma velha louca da esquerda, né? E coitadinho do Drug Enforcement Administration, teve que ir para o hospital, saiu naquele mesmo momento, obviamente, e já está com a família dele. Além disso, havia um médico na área que disse: deixa eu checar rápido, posso ver se ela está bem ou pode sobreviver. Não deixaram o médico se aproximar, o que já é um exagero, pois a pessoa já está caída. Sim, aparentemente, talvez ela já estivesse morta. Mas o médico talvez pudesse ter feito algo e não permitiram nem que o médico fosse lá examiná-la. Isso também mostra que há ali toda a façanha, toda a intenção, né? Isso também é um tema bem pesado. Não exatamente muito bom, uma situação muito criticável, porque também não sei. Quer dizer, ser presidente também significa ter um pouco de empatia,
mesmo que você não concorde muito com o que a outra pessoa faz. É compreensível, né? Mas sim, quer dizer, o que ele diz e o que vários dizem, como Chris Noem, que foi criticada, que também imediatamente colocou essa senhora na caixa de terrorista, quando pouco se sabia sobre a situação. Não sabia nada, mas já se envolve. Isso não pode ser feito por um secretário de segurança, mas vivemos tempos estranhos. E bom, indo para outros assuntos totalmente diferentes desse tema, chama a atenção. Há uma pesquisa que aparece em revistas científicas. Um estudo que, por sinal, foi realizado pela Universidade de Calgary e pelo Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá. Eles descobriram que o ser humano emite uma luz no momento em que perde a vida. Isso é muito interessante, mas inclusive já foi feito com outros seres vivos, ou seja, por exemplo, com ratos, por exemplo. Um experimento com ratos e plantas demonstra que todos os seres vivos emitem uma espécie de brilho ultra fraco de fótons que desaparece após a morte. Ou seja, você percebe como é? Pois é, como uma espécie de indicador biológico da saúde. Os pesquisadores descobriram que esses biofótons visíveis de luz extremamente tênue que nós, seres vivos, temos naturalmente, é algo que está presente em todos. O fenômeno já havia sido observado antes, inclusive em tecidos vivos isolados, mas essa é a primeira vez que se demonstra que isso acontece em organismos complexos. O experimento consiste em colocar, por exemplo, 4 camundongos vivos em uma caixa escura e, ao registrar fótons individuais durante 1 hora depois, os camundongos foram sacrificados mantendo sua temperatura corporal e a medição foi repetida durante 1 hora. A comparação foi contundente. Os camundongos vivos emitiam mais fótons do que os mortos, o que demonstra que o brilho desaparece após a morte. Exatamente. Bom, os pesquisadores acreditam que essa luz é uma espécie de reatividade do oxigênio das moléculas que são geradas sob estresse biológico. E quando essas moléculas são alteradas por proteínas, por lipídios, os elétrons liberam fótons ao retornar ao seu estado normal. E bom, isso já foi publicado no The Journal of Physical Chemistry Letter, o que sugere, literalmente, que brilhamos quando estamos vivos, que temos um certo brilho e que deixamos de brilhar quando perdemos a vida. Um tema curioso, pelo menos muito interessante e bom dentro desses assuntos também, já que estamos falando de temas científicos. Vamos lá, pois também realizaram com sucesso o primeiro bypass coronariano que é minimamente invasivo, segundo o que dizem. Bom, dizem que isso vai mudar a questão das cirurgias, principalmente em lugares onde não se tem as ferramentas necessárias para realizar operações mais complexas. Basicamente, é uma nova técnica. A inovação dizem que é sem precedentes para a medicina cardíaca. A equipe do Instituto Nacional do Coração, junto com a Universidade de Emory, nos Estados Unidos, conseguiu realizar com sucesso o primeiro bypass coronariano minimamente invasivo, sem necessidade psiquiátrica de abrir o tórax do paciente. O procedimento foi feito em um homem de 67 anos, com várias intervenções anteriores por falha em uma válvula cardíaca. A anatomia dele tornava inviável a cirurgia tradicional, a de coração aberto. E o segredo foi utilizar um método chamado VECTO, que significa navegação e reentrada por cateter ventrículo coronário, que permite redirecionar o fluxo sanguíneo, sem quebrar o externo, o osso central, nem abrir a caixa torácica. Acredito que esses avanços vão salvar muitas vidas. Sim, sim. Além disso, o risco que significa abrir o tórax agora pode ser evitado. Isso é incrível. Ainda em desenvolvimento, mas sim, em breve não será mais preciso abrir tudo. Abrir tudo. Aliás, uma notícia de última hora e uma notícia muito boa. A Câmara dos Deputados acabou de votar para estender os subsídios dos prêmios da LAC, desse seguro que é super importante, que deixaria milhões de americanos sem essa proteção. Pois bem, ele vai ser estendido. Houve 9 republicanos que desafiaram Donald Trump e votaram a favor dessa extensão. Entre eles estão Brian Fitzpatrick, Robbie Brehan Brennan, Tom Keane, Nick Lolota, Mike Lawrence e Ryan McKenzie. Max Miller, Maria Elvira Salazar e David Baladao. Max, muito bom. Agora, uma notícia estranha que aconteceu aqui no México.
Veja que eles mencionaram isso em vários meios mexicanos, em que essa mulher teria tentado vender como sucata uma coisa de metal que viu, disse. Bom, olha, acho que vão me dar um dinheirinho por esse pedaço de ferro que tenho aqui. E aí disseram para ela, bom, esse pedaço de ferro aí não é nada mais, nada menos do que isso aqui, um míssil. Isso aconteceu em León, lá em Guanajuato. A descoberta de um artefato militar causou evacuações e bloqueios de ruas no norte de León após a ativação da operação de segurança. Pois bem, uma dessas coisas curiosas que chamaram a atenção neste momento. E bom, primeiro ela vai para onde quer, ainda bem que foi para onde quis vender. Não é como se tivessem percebido, disse. Não, senhora, é melhor levar isso aos bombeiros. Uma mulher de León, Guanajuato, chamou a atenção das autoridades ao tentar vender o que pensava ser ferro velho, sem saber que se tratava de um míssil militar. O fato aconteceu quando essa mulher, que mora no norte de León, foi até onde estavam seus vizinhos porque eles denunciaram um objeto suspeito. E começou, obviamente, toda a operação de segurança. Essa mulher primeiro levou o projétil para um lugar onde vendem sucata, onde compram sucata de metal não típica. E então acharam estranho. E aí disseram que era melhor ela ir até os bombeiros, eles iriam dizer para quem vender, e na estação dos bombeiros perceberam que era um míssil e tiveram que chamar os responsáveis por desativar bombas, porque era muito perigoso e a mulher andava com ele como se nada fosse. Como se nada, exatamente. Ou seja, de acordo com as versões locais, a mulher não sabia a origem nem a natureza do artefato e teria recebido junto com outros materiais recicláveis. Ou seja, não era a única coisa que ela carregava por aí. Bom, isso aconteceu no centro do país, em Guanajuato. Estranho, né? Que algo assim vá parar nas mãos de um civil, porque poderia ter explodido a qualquer momento, uma queda ou algo assim. Dizem que estão investigando como esse projétil de uso militar chegou às mãos de civis. Isso, evidentemente, é algo extraordinário, realmente, não é? Quer dizer, não é nada comum ouvir esse tipo de história. Também foi relatado um telefone perdido na China e que, bem, chama a atenção, não chama a atenção. Porque o telefone é de alguém muito importante no Japão, relacionado a tudo que envolve as regulamentações nucleares. E esse é o celular, no celular do trabalho. Infelizmente, o homem vai para a China e o perde. Esse é um dos dois perigos que ele enfrenta. A primeira é a perda das informações que esse celular tinha, e a segunda é que dados críticos de segurança que estavam lá são perdidos. É uma funcionária da NRA que perdeu o telefone durante uma viagem pessoal, ou seja, ela levou seu celular de trabalho nessa viagem pessoal. E o dispositivo? Além da China? A China? Sim, o aparelho parece suspeito. Ele tinha contatos dos responsáveis pela segurança nuclear no Japão e foi perdido no aeroporto de Xangai. Foi detectado 3 dias depois, o que aumentou o risco de acesso não autorizado. Ou seja, alguém já abriu porque só foi detectado 3 dias depois que alguém ligou o aparelho. Agora, a NRA não descarta que já tenha havido vazamento, embora até o momento não se saiba se foi realmente aberto, para roubar ou apenas apagar e vender o dispositivo. Não pede aterramento? Bem, também há um segundo escândalo ainda mais grave. A Chuba Electric Power admitiu ter manipulado dados sísmicos para facilitar a reabertura da usina nuclear em Omaoka. Isso também está evidentemente chamando a atenção. Sim, claro. A empresa selecionou os dados favoráveis do movimento dos terremotos, ou seja, os mais leves, o que obviamente subestimou o impacto que um mega terremoto pode causar. Que bom! O Japão pode ter um mega terremoto a qualquer momento, ou seja, é super perigoso. Tudo isso é escandaloso. A NRA chamou o ato de falsificação direta e pediu revisão completa de segurança nesta usina nuclear. Porque, ou seja, por mais que eu diga, em todo lugar tem corrupção. Por mais que digam que no Japão todo mundo, ou seja, sim, com certeza deve ter muita também. É mais raro. Corrupção é mais rara, mas ocorre. Não é a primeira vez em uma usina nuclear. Lembre-se do que aconteceu em Fukushima, que também houve vários movimentos curiosos quando começaram.
Não permitir que ninguém revisasse, querer controlar tudo sozinhos, isso também gerou muita insatisfação nesse caso. Nesse caso, basicamente, é modificar dados para que continue operando. Me lembrei do caso da Nissan, que foi igual, a Volkswagen fez o mesmo. E além disso, o problema disso é que essa usina está localizada em uma placa que é super perigosa, não está em qualquer lugar, é uma área de alto risco sísmico. Depois de Fukushima, nem acho que o Japão não quer repetir isso. Não imagino que não, mas vamos lá. Eu sinto que é algo que eles terão que cuidar. E bom, entre as coisas curiosas do dia de hoje, estão sendo divulgadas essas imagens que mostram um monte de gente armada. Não, por isso as pessoas não sabem exatamente. Não sei se são, mas sim, continua por um tempo, né? E passa gente com armas longas. Evidentemente, isso é muito preocupante. O que está acontecendo agora mesmo na Venezuela também vemos. Ele é o governador que eu comentei com vocês, o governador de lá, como é que chama? De Minnesota? Não, sim, de Minnesota. E falando do caso de Minneapolis, que também tem comentado sobre esse assunto, vamos ouvir um pouco dele. Sua raiva, eu estou com raiva. Eles querem mostrar, não podemos permitir. Se for protestar e exercer seus direitos da primeira emenda, faça isso pacificamente, como sempre. Hein? Pois ele diz que também está bravo, que se vão protestar, que... Bom, ele entende perfeitamente que as pessoas protestem, só isso. Que por favor façam isso tranquilamente, né? Ou seja, agora sim, que sim... Sim, que não deem pretexto para eles, não. Não, isso também seria importante. Há uma mensagem, e isso também é muito interessante, uma mensagem do que seria o leste. O príncipe herdeiro não é chamado assim de príncipe herdeiro, já vamos ouvir. O príncipe herdeiro lhe dá uma mensagem sobre a questão do Irã. Toda essa situação é muito interessante. E bom, vamos também agora ver os resultados da pesquisa em um momento. Muito obrigado por participar. Hoje foi um dia que, bom, entra para a história. Talvez esse seja o maior desafio entre Rússia e Estados Unidos nos últimos 20 anos. Então é realmente um tema muito interessante. Estão saindo mais imagens sobre esse navio, né? O Vela 1 de como aconteceu esse movimento. Até agora nada suspeito foi dito sobre o que há dentro desse navio. Não, sim. Sim. Chamou muita atenção que a Rússia quisesse mandar um submarino, os navios extras, mas enfim, não chegou a tempo. Não conseguiu chegar, não, mas enfim. Vamos à mensagem que o príncipe herdeiro do Irã enviou e vamos a isso. Vamos ouvir. Esta é uma mensagem direta dirigida às Forças Armadas e de Segurança do Irã. Vocês que vestem o uniforme militar para defender a nação iraniana, agora enfrentam uma escolha histórica. Nestes dias em que o corajoso e unido povo do Irã está construindo e escrevendo a história, minha pergunta para vocês é: de que lado da história vocês estarão, com os criminosos ou com o povo? Não há dúvida de que a República Islâmica, esse regime corrupto e opressor, vai cair. A questão é quando vai cair, e esse momento nunca esteve tão próximo. Nestes momentos decisivos, espero que voltem para o povo e usem suas armas, não para atirar neles, mas para protegê-los. Ao fazer isso, vocês cumprem seu dever nacional e protegem o futuro de suas famílias. Há 6 meses criei uma plataforma de colaboração. Com o novo levante nacional do Irã e o grande volume de novos pedidos, essa plataforma foi aprimorada para garantir que cada um de vocês receba uma resposta imediata. Se vocês já se registraram e não receberam resposta, peço que tentem novamente. Atualmente, a única forma segura de se registrar é escanear o código QR.
durante a transmissão ao vivo pela Iran International. É sua última chance de se juntar ao povo e separar seu destino do navio que está afundando da República Islâmica. Os opressores do povo e aqueles que atiram contra as pessoas podem ter certeza de que serão identificados e punidos. Aqueles que ficarem do lado do povo iraniano serão respeitados e honrados mundialmente. Viva o Irã! Viva o Irã, diz o bom, o príncipe herdeiro. Nesta dublagem que preparamos para vocês, evidentemente, para que assistam com mais conforto. Em espanhol, sim, e parecia que os títulos viriam, mas em inglês não. Como vocês podem observar, a questão é que é uma mensagem que não busca polarizar. Isso me deixa feliz, que não esteja tentando, porque poderia ser muito fácil. Quer dizer, agora sim, jogar mais lenha na fogueira, né? Quer dizer, poderia ser que não estivesse claro, poderia ser polarizante. Saúde, saúde, saúde. Falta um, vamos esperar. Siga 3. 2, aí está o terceiro. O terceiro clássico, olha, o negócio aqui é 4, é lembrar o negócio aqui. É que, bom, estamos vendo como um personagem que, diante do que ocorre, poderia aumentar a tensão, mas não está fazendo isso. Me parece que está certo. Mas ele está tentando dizer para eles, olha, fiquem do lado certo da história, não atirem nas pessoas, não. E principalmente agora que foi revelado que um desses grupos paramilitares deu ordens para atirarem quem está protestando. Que muitos deles têm se recusado. Inclusive, a polícia de várias dessas províncias tem se unido cada vez mais aos protestos. A grande pergunta é se estamos vendo o fim do Ayatollah, o fim desse regime. O que os russos dizem é que eles acreditam que sim, que o fim vai acontecer. Já começam a aparecer nos meios de comunicação russos notícias sobre a possibilidade da queda do Ayatollah e da entrada do filho do Shah. Não, isso também é muito interessante. E evidentemente, acho que a opinião das pessoas aqui na comunidade também é muito parecida. É o que eu acho que todo mundo está vendo, né? E aí vai a enquete para termos a resposta, já aparece. Aqui estamos vendo o começo do fim do regime do Irã. Se já não tem mais volta, 53% não sei, 20% o regime vai resistir, 14% pode cair, mas não agora, com 13% e 600 votos. Olha só, 600 votos, 53% acham que sim, vai cair, e isso eu acho que é claramente a maioria. Não, então, acho que é isso que está acontecendo. Ou seja, agora, que surpresas podem acontecer? Sobretudo, pensando que agora a Rússia está saindo da Rússia, começa a ter movimentos para fora desse, como se chama, desse país. Evidentemente, quer dizer que algo está acontecendo agora também com os movimentos da Rússia saindo. Isso também me preocupa porque está saindo de Israel. Porque 3 dias seguidos, tirando todos os familiares e todos os diplomatas russos de Israel. Por quê? Ou seja, o que isso significa? Não é um avião que levou alguns familiares. São 3 ou 4 aviões já saindo. Você também diz isso, pois é, evidentemente, algo que chama a atenção. Exatamente, eles se parecem muito, e isso é porque do tigre nascem os filhotes pintadinhos que se parecem. Papai, se parece muito. Na verdade, é realmente surpreendente quando você vê a história do papai. Você nem percebe. Como ele era, né? Quer dizer, agora tem alguns dados muito curiosos, muito interessantes sobre essa pessoa que eu gostaria de comentar com vocês. Não, antes de irmos para os comentários e para toda a conversa. Ele, junto com seu pai ou seu avô, supostamente eram como reis ou imperadores. Ele não chegou a governar, ele ainda não tinha esse direito. O pai dele conseguiu um pedacinho. O pai dele falece no Egito, né? O pai dele falece em 80, no ano de 80, quando acontece essa revolução do Irã, né? E a gente já sabe mais ou menos como foi a história, né? Mas tem alguns pontos interessantes, digamos, só para a gente ter mais detalhes e conhecer um pouco mais sobre o personagem. Esse seria, então, o sucessor, pelo que se sabe. Ele foi designado oficialmente como príncipe herdeiro pelo pai quando tinha 18 anos.
Ele já era considerado o futuro Shah, mas aí veio a Revolução Islâmica, e isso, evidentemente, mudou tudo. Ele se chama Reza Pahlavi, o título histórico é Príncipe Herdeiro do Irã, ele é príncipe herdeiro desde 1979, porque havia outros irmãos também. Nasci em 31 de outubro de 1960. Ele é ou nasceu em Teherã, na capital do Irã, durante o reinado do seu pai, pois ele é bom. O nome do seu pai é Mohammed Reza Pahlavi, que é o Shah do Irã, e sua mãe é Faradiba, a última imperatriz do Irã. É assim que ele é conhecido. Sua esposa se chama Yasmin Pahlavi, ele tem 3 filhas. Aliás, sua residência atual é em Washington, nos Estados Unidos. Olha, é muito interessante. Eu acho que ele estava no Egito. Agora ele está no Egito, sim, mas a residência oficial dele é em Washington. Ele estudou como o pai dele na Suíça. Ele estudou no colégio. Já o avô, por exemplo, o avô não teve estudos. E depois o pai. Sim, ele tem estudos na Europa, especificamente na Suíça. Ele também tem estudos na Suíça. Ele estava na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, aliás, mas abandonou quando aconteceu a Revolução. Estudou também Ciências Políticas na Universidade do Sul da Califórnia. Então, o pai dele tem muita influência europeia, o avô não tem tanta influência europeia, nem nada disso, porque ele foi quem ficou lá na região sempre. E ele tem influência europeia, mas também influência norte-americana. Ele se autoproclamou já no exílio, mas depois desapareceu, depois renunciou ao trono e se tornou mais como uma espécie de ativista simbólico por ser quem é. Evidentemente, ele conta com o apoio de alguns exilados iranianos, mas não de todos, o que precisa ser esclarecido. Seriam todos ou a maioria? Agora sim, por causa do que aconteceu com os ayatolás, mas digamos que o pai dele também fez das suas e o avô dele também. Na verdade, os dois também são considerados repressores. Fizeram tanto coisas boas quanto ruins, sendo muito duros com a população. Como sempre, há pontos claros nessas histórias. Nem tudo é preto no branco. Há muitas situações interessantes que deveriam ser analisadas separadamente. Ele não fala como monarca há muito tempo, é visto mais como um ativista, como uma figura crítica dos ayatolás. A imagem dele ressurgiu principalmente em 2022 nos protestos intensos, e em 2023 ele voltou a ser muito ativo e, com os protestos, tornou-se ainda mais presente nas redes sociais e na mídia. Tudo certo. Se ele voltasse, mesmo dizendo que não quer ser Shah, isso já criaria um problema. Mudanças seriam necessárias? Aí ele só tem 3 filhas, não tem filhos homens, e segundo a lei da monarquia persa, teria que ser um homem, se quisesse. Por sinal, Shah significa rei, e o pai dele era Shah dos Shahs, algo assim, uma coisa mais extensa como Shah dos Shahs. Então significava rei dos reis. Esse era o título que ele mesmo se deu. Então era assim? Personagens muito contraditórios, porque por um lado eram muito ocidentalizados em muitas coisas, mas ao mesmo tempo também eram duros, como ditadores, né? Basicamente não, sim. Então, esse filho ele é um personagem interessante. Acho que ele tem um perfil bem diferente do pai e do avô. Na minha opinião, e porque... Eles viveram em outro sistema, né? Não enxergam como o avô e o pai. Exato, mas enfim, é um tema muito interessante. Estamos vendo, como sempre gostamos de comentar aqui, estamos de certa forma vendo a história ao vivo, né? E bom, vamos para os comentários. Como vocês estão? Obrigado por estarem aqui conosco. Nos acompanhando. Saudações, saudações, saudações para Horácio, que precisa voltar ao início para ver os títulos que estão agora. Estamos no final. Saudações para Eliseu. Saudações. É sempre bom lembrar para quem é novo no canal. Normalmente começamos com o título ou um dos títulos e seguimos durante a transmissão ao vivo. Então vamos comentando o resto e depois, no final, quando já passou mais ou menos 1 hora, começamos os comentários. Como você tem estado, Luiz Eliseuvic? Obrigado aos membros do canal e à comunidade pelo apoio, seja com super chat ou super obrigado. Vocês podem nos apoiar pelo PayPal ou via Oxo. Na descrição sempre estão as formas de apoiar este canal. Saudações para Gerardo Hernandes e também para Maria Gonzalez. Está saindo de uma ditadura e quer uma monarquia.
Não dá para entendê-los, é que eles não estão conosco, não é a cosmovisão deles. Só isso, eles tiveram duas coisas, então querem voltar para a primeira. Mas sim, bom, tomara que em algum momento pensem na democracia. Sim, tomara, digo. É preciso lembrar que em algum momento eles tiveram uma monarquia com parlamento, então eles conseguiram viver isso, mas depois o CHA entrou na onda de que ele era imperador, e então é isso mesmo, esse é o tema, né? Mas enfim, um abraço Caribe. O 7 diz que, em vez de concorrer a primeiro-ministro, talvez se candidate como político, o que pode ser verdade. Saudações a Luiz Beltré, que nos acompanha da Pensilvânia. Como você tem estado, Luiz? Saudações também para Cardan, muito obrigado por Isso. superchat, agradecemos muito a você e a toda a comunidade que nos apoia dessa forma. Muito obrigado. Saudações para Roblox e também, diz Raul Sachs, a família real iraniana exilada viajou por Marrocos, Bahamas, Equador, Estados Unidos, Panamá e finalmente se exilou no Egito. Entre outros países, também esteve no México. Chegou primeiro a Acapulco e se perdeu da primeira Acapulco. Saudações. Saudações, nos assiste da Pensilvânia. Saudações para Luiz Beltré, que nos assiste do Panamá, perdido em Acapulco. Alex diz que tudo indica que a Rússia fará algo inesperado no tema bélico. Alex diz que saúda na rede social Musicalia. Muito bem, saudações, saúde Panterita. Como você tem estado, Raul? Sax, Andy, como estão? Ele manda saudações. Acapulco foi para Cuernavá. Olha, bem sumido, tipo assim, ele disse nos lugares mais e como vocês viram. Monterrey, saudações, diz Carvacardan. Sempre gosto de vê-los, obrigado por serem minha família. Obrigado, Carvacardan. Saudações, saudações. Também para Morena diz, saudações, Brasil, saudações, Morena. Saudações, Morena, como você tem estado aí no Brasil? Muito bem, Panterita. Deixem seu like e vocês vão receber seu míssil. Imaginem, saudações para Norma Mata que diz, boa noite, que triste tudo o que está acontecendo. Saudações, Norma, saudações. Olá, Norma, como está o colégio? Boa noite para a Bona. Que diz, saudações do Chile, muito calor por aqui, está apenas 22 graus, mas parece que está fazendo 30, diz Bona. Sim, imagino. Aqui ainda é inverno, digo para vocês, não tem sido bom. Tranquilo, este inverno... Está entediante. Tem seu lado bom, porque você não sente vontade de comer tanta besteira. Tantas coisas, né? É verdade, o frio dá vontade. Mas a partir de segunda-feira, em teoria, vem um pouco de frio. Saudações, Bresica Norma. Sim, como Maria Helena, obrigada. Não foi nada grave? É besteira? Sim, o míssil poderia explodir pequeno. Obrigada pela informação, sim, poderia ter explodido. Acho que sim, ainda é um explosivo. No fim, este... provavelmente está estragado. Mas então... Por exemplo, bombas da Segunda Guerra Mundial ainda explodem ou já explodiram. Então sim, é possível, afirma Raul. O livro dos persas é um chamado livro do Rei dos Reis. E daí surge o conceito de Rei dos Reis. Olha, que interessante, que interessante. Diz Eric Marino, como se diz Pep Team, já viram o novato da Netflix? É sobre geopolítica e espionagem atual. Não. Mas vamos anotar aqui. Saudações, e também diz aqui Maria Gonzalez. O chat já estava muito doente quando foi a Cuernavaca, pois já tinha rodado muito. Saudações, Alex Torres. E então, quer dizer, eles tinham dinheiro ou eram patrocinados pelo Estado? Como eles fazem quando são exilados? Porque o que vivem em não... Eu acho que sim. Eles têm seu dinheirinho por fora, claro, sim. Saudações, Alex Torres, coisas Alex Torres. Como vai, Alex? Muito bem. E ele diz, eu não me cumprimentam desde o ano passado? Eu. Ele me pergunta se estamos por dentro de tudo o que acontece a cada dia. A realidade supera mais a ficção do que no dia anterior. A verdade é que de repente, sim, é isso mesmo. Ou seja, de repente, pois é, de repente. Passam-se 2 ou 3 semanas assim, muito tranquilos, mas relativamente. Mas de repente acontecem reviravoltas muito intensas. Hoje acho que foi uma reviravolta, principalmente. Por quê? Achei que o pessoal do barco ia agir como se nada tivesse acontecido. Mas não, isso realmente me surpreendeu. Saudações, como você tem estado, Omar? Saudações até Nova York, feliz aniversário, Omar. Parabéns, Omar, que você tenha se divertido muito. Feliz aniversário, Omar, que legal. Dia 7 de janeiro, excelente. Outro de janeiro, já somos vários aí.
Saudações. Saudações para Roberto Ramires, que mora nos Estados Unidos, também para Martela G, que manda saudações de Tiquicia, você mora aqui? Campeões. Diz viva o SD campeador, como está livre. Adoro que, além das notícias, aprendo muito com vocês. Muito obrigada, muito sucesso, saudações, muito obrigada, Marcela. E ela diz que não mais, já melhor, já. Na Venezuela, Irã e Rússia falta alegria e um pouco de salsa. Que pena que o mundo não muda e continua cometendo os mesmos erros históricos. Saudações. Saudações, muito bom, Alex Torres. Como você tem estado? E se vier algo forte? Comente aqui, Alex. Saudações, Mônica, Pepe e todos do chat. Aproveito para agradecer, Mônica. Um grande abraço. Saudações para Gerardo, que está pitbull, que tenha os melhores mantimentos, comunidade, um abraço à distância, família, espero vocês em Iquique, Chile. Saudações, pitbull. Muito obrigado, estaremos aí. Saudações para Benedicto, como você está? Saudações, Benedicto, Beatriz, como você tem estado, Beatriz? E Andréia, que assiste da Alemanha, mas não vejo no caminhão. Como você está? Saudações para a Alemanha, como estão as coisas aí? Diz aqui que a obrigação é lei, diz. A irmã do chat tinha uma casa em Acapulco antes do seu exílio, que eu acho que era um ponto. Acapulco se tornou uma parte importante do Jet Set. Será que vinha muita gente mesmo? E eu sinto que essa parte foi se perdendo com o tempo, pois a cidade foi ficando mais velha. Seja como for, e depois não, então talvez ainda, mas eu sinto que teve um boom muito forte, não é? Saudações e várias praias do Pacífico, diz ele. 8 baleados. Como isso aconteceu? Vamos conferir Tab, como está Tab 3014 e o que ocorre com esse assunto. Obrigado pela informação. Será que Patrícia está na Alemanha assistindo vocês às 5h30? Andréa nos cumprimenta do futuro, saudações. Alex diz que estão mandando saudações, diz ele. Essas frases estranhas mexicanas de puro pássaro no fio ou até as algas do diabo, isso eu nunca ouvi. Ele diz, os pássaros não têm asas e ninguém os viu. Então imagina só quem está aí. De onde tiraram essas frases de verdade? Saudações, Marcos, como você tem estado? Saudações para Honduras, Alex, como você está? Porque se fossem alguma coisa não voariam, né? Por isso que essa é a graça dessa pura mentira. Sim, claro. Claro, diz ele. Uico, vocês viram o filme biográfico do Putin? É aquele com Yudla? Uico diz que é muito ruim, que parece que eles engoliram todas as mentiras do Putin. Quer dizer, eles mostram ele como um super espião, todo incrível, e ele era de escritório, tipo, ele não foi espião de campo. Não quero... Oriente, o que mais? Saudações a Sandra Guerreiro, que assiste de Bariloche, Patagônia, Argentina. Alex Torres alerta para ficarem atentos de todos os lados. Ele também envia saudações a Libre Libertad e de Hispanistão. Saudações. Saudações, como você tem estado? Muito bem. Saudações também para Agostina Cruz, que é a Água Catona. Ressaudações. Muito obrigado. Saudações para Beatriz Álvares, que deseja boa noite e comenta que chegou tarde no início. Saudações também para Agostina, Beatriz, Benedicto, Andréa. Veja só, realmente estou percebendo isso que vocês comentam. Há 8 pessoas feridas, 2 que faleceram em uma igreja em Salt Lake City, segundo a polícia local. É uma igreja mórmon dos santos dos últimos dias. De acordo com o que diz a polícia, confirmaram o falecimento de 2 pessoas. Primeiro disseram que eram 3 feridos, agora falam em 8. Bom, é isso, saudações. Aí diz que houve uma briga em um funeral. No estacionamento havia um funeral e de repente começaram os tiros. Ou seja, teve um motivo ali. Alguma coisa ali, ou seja, não é um maluco qualquer, é um maluco diferente. É um... maluco que sai matando sem saber ou conhecer ninguém. Tem uma raiva ali. Vamos ver mais tarde. Saudações para Caribel. Como você está, Caribel? Salt Lake City. Esse tiroteio teria acontecido, de acordo com o que foi relatado, deixa eu ver se diz. Isso foi, bem, em Salt Lake City, Utah. De acordo com o que foi relatado, isso está sendo reportado agora pela ABC7, esse canal de televisão local. Ao que parece, sim. Candy, vim ver sinal do fim do mundo. Acho que perdi. Não se preocupe. Volte ao início e começamos juntos. E se você quiser, pode assistir ao programa inteiro ou esperar até terminarem os comentários e voltar no final, no começo.
Saudações, Candy. Saudações, Candy, muito boa noite. Saudações, Marcos Galindo, tudo bem? Está nos acompanhando de Honduras? Também está aqui, diz Marcela talvez, com tudo o que viveu do príncipe herdeiro, ele deu uma virada positiva ao seu povo. Pois é, pode ser. Saudações também para Roberto Balesteros, também está aqui, diz ele. Nos anos 70, Copulco era famoso na alta sociedade, com o esperto Taylor e sempre uma turma ligada ao Presley, que, segundo ele, era mais dos anos 60. Panterita. 2.625 réplicas do sismo de magnitude 6,5 ocorrido em San Marcos, Guerreiro, diz Panterita. Muitos cumprimentos para Coleg, que diz Viva Venezuela Livre, saudações Coleg, saudações Conley. Como você tem estado? Muito bem. Este Libre Libertad diz: e aí, eu estou em Lérida e são 5h30 e está a 4 graus abaixo de zero. Está congelando? Saudações para Maria Gonzalez também. E Andréa Patrícia diz, que não é da Alemanha, diz: frio demais este ano, a queda de temperatura é algo que não acontecia há anos. Estão fechando as escolas, encerrando as aulas por causa da neve e do gelo. Berlim segue sem energia por conta das mãos ocultas. Disseram que vai até quinta-feira, certo? Até amanhã, dezembro, mas sim, agora a Europa está passando por um frio fortíssimo. Esse grupo, você lembra que estava causando problemas? Nós relatamos aqui um grupo de... extrema esquerda. Que tem causado problemas, segundo as autoridades. Até quinta-feira, a energia só deve voltar, pois várias redes elétricas ficaram muito danificadas. Você pergunta como conseguem fazer isso nesse frio. Sim, é complicado, diz Francisco Arce. Ele não desenhou um pássaro bundudo, parece um EPE, mas o Dodô, por exemplo, é um pássaro bundudo. Bom, sim, a galinha não, no seu caso. A galinha, sim. Diz, comentava Pepe, diz, já viu o endereço da capela Mormon da Oraceira? É uma área muito problemática, soube que há gangues nessa região, além de drogas. Ok, você já identificou aí qual pode ser o problema? Obrigado, Cristi. Pois bem, aí está a informação, né? Aí está essa informação. Pois bem, porque às vezes pode parecer que é um ataque de outro tipo, né? Mas digo, não são ataques no final das contas. Mas sim, eu me preocupo mais quando já é algo de organização. O que me deixou super desconcertada, que você comentou ontem, acho que foi sim. Já é sobre aquele senhor, o português, que atirou na Universidade de Madrid hoje de manhã na Universidade Brown. E também aquele cientista do Massachusetts Institute of Technology, muito estranho, muito estranho. O vídeo onde o cara diz que não vai pedir desculpas a ninguém, ele parece muito louco, mas mesmo assim continua sem dar a motivação do porquê faz isso. Que é algo que não tem nada que os conecte, os casos, né? O que fizeram com ele, não. Que eles mereciam, que não se arrepende, blá, blá, blá. Quer dizer, o que esse senhor quis fazer... Gênio, aliás, porque todos que o conheceram o descrevem como alguém complicado, difícil, mas que também era um gênio. E a questão é que ele estava planejando isso há pelo menos 3 anos. Quer dizer... Porque há 3 anos, essa pessoa disse que ia atacar esse cientista do Massachusetts Institute of Technology e essa universidade, esses alunos. Sim, é super, super estranho. Estranho mesmo, ele não dá explicação, não deixou nenhum... E, de fato, ele especifica ali que não deixou nenhum. Como eles chamam isso? Nenhum manifesto, não, nesse sentido, né? Então dizem que é preciso estar no México para entender os ditados, né? Somos um país tão requintado com nossos ditados e frases. Caramba, ela diz. É algo que se sente e todos os mexicanos sabem do que estamos falando. Incrível, ela diz. Saúde, Cardan, como vai? Tudo certo? Também para José, que pergunta sobre o sinal do Atlas... Você diz algo por causa do rádio? O rádio está no começo? Sim, o rádio está no começo, mas e por sinal, confiram. O dado de ontem foi ontem, quando falamos do Atlas e da Serra, está certo. Logo lá ontem... Ontem, com isso começamos hoje. Hoje tem um dado, só que não consegui analisar direito, então vamos deixar para amanhã sobre o 13 Atlas e sobre alguns dados que surgiram. Estão interessantes, mas acho que o que vai vir nesses dias vai ser muito, muito mais interessante. Porque já vão divulgar supostamente os dados da velocidade do jato, isso vai causar uma reviravolta.
Saudações a David Flores, que deu boa noite de Ciudad Juárez, Chihuahua. Saudações. Saudações para Fidel Botelho e Rascate. Vamos lá, pessoal. E lembrem-se que estamos no WhatsApp, no Telegram. Lá enviamos a notificação dos amigos, mas também estamos no Facebook. No Twitter, Twitter é o sexo, e no Instagram. Mr. X, saudações, saudações, livre, não é? Saudações também muito bom. Para toda a comunidade, muito obrigado, fiquem bem, tenham uma excelente noite ou dia. Agora sim, depende de onde vocês estiverem assistindo amanhã. Estamos aqui desde cedo com todas as informações, até interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar, na verdade? Isso é PP ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Analisamos isso, enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal PP ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor, conferimos presença, inscreva-se. Não fique de fora.